Hoje nós vamos desvendar o mistério dos bolos que nunca dão certo. Olá, seja bem-vindo mais uma vez à minha cozinha e hoje eu vou ajudar você que segue as receitas, que sempre está assistindo vídeos e na hora de fazer o bolo, seu bolo nunca dá certo. Por que será que seu bolo não sai como o dos vídeos, o das fotos, o dos livros de receita? Pode ser que você esteja fazendo algumas coisinhas erradas, então hoje eu trouxe 10 dicas para o seu bolo dar certo. Dica número 1, use sempre medidores de xícara ou use sempre a mesma xícara para medir os ingredientes. Quando uma receita diz uma xícara, você precisa ter uma medida padrão para todos os ingredientes. E uma xícara, para mim, tem que ser muito parecido do que é uma xícara para você. Então não é uma xícara assim com a farinha transbordando, é uma xícara nivelada. Mesmo se você for usar a xícara aí da sua casa, você tem que nivelar assim com uma faca. Quando for farinha, quando for óleo, por exemplo, tem que chegar até o final. Uma xícara é uma xícara, não é meia xícara, não é 2/3 de xícara, 3/4 de xícara e nem transbordando, é nivelado. Dica número 2, antes de começar o bolo, você tem que ver se você tem todos os ingredientes. Não adianta ir improvisando, principalmente se você não tem muita experiência na cozinha e não sabe exatamente qual é a função de cada ingrediente. Se você for improvisar, provavelmente não vai sair como esperado, você vai se frustrar e não vai querer repetir a receita. Então, antes de começar, separa todos os ingredientes, assim como eu faço quando eu vou começar os vídeos, que eu apresento os ingredientes para vocês, sabe? Então é legal você fazer isso na sua casa também. Separa tudo direitinho para não fazer aquela confusão no momento de realizar a receita, que as chances de dar certo são muito maiores. A dica número 3 é justamente sobre as substituições. Toma muito cuidado, principalmente quando for passar de uma receita que tem glúten para uma receita que não tem glúten. Por exemplo, algumas pessoas me perguntam: Bárbara, é só substituir a farinha de trigo integral pela farinha de arroz? Não, não vai dar certo. Mix de farinha sem glúten servem porque a farinha de trigo ela é muito complexa, então a gente precisa cumprir todas as funções da farinha de trigo, como elasticidade, estrutura e umidade. Então por isso que geralmente tem 3 tipos de farinha e não só um tipo de farinha. Algumas pessoas substituem farinha de trigo integral por farinha de arroz e o bolo não dá certo. A pessoa acha que o problema é com a receita, mas na verdade o problema foi a substituição. Isso serve também para outras substituições. Às vezes a gente pensa, óleo e óleo, só que às vezes naquela receita específica aquele óleo está fazendo uma função específica e você não sabe, e aí a substituição acaba desandando a receita. Então, a primeira vez que for fazer, eu recomendo que você siga à risca exatamente o que está escrito na receita. Depois, provando com mais experiência, você consegue fazer substituições e ir se arriscando mais na cozinha. Dica número 4, a qualidade dos ingredientes faz muita diferença em uma receita. Às vezes, para economizar, porque a gente não tem muita experiência, a gente acaba comprando aquele ingrediente mais barato. Não tem problema nenhum nisso, só que a gente acaba, às vezes, achando que a receita é ruim porque a gente comprou um ingrediente ruim. Isso acontece muito com a farinha e com o cacau, por exemplo. Cacau tem muita diferença de gosto, tem uns que são deliciosos e tem uns que são um desastre. Então, se você está se arriscando, já que vai gastar os outros ingredientes, compre um ingrediente de maior qualidade, ou se você tem dúvida se o ingrediente é gostoso, prova antes de colocar na receita. Se ele for horrível puro, provavelmente ele vai estragar a sua receita também. Dica número 5, você sabia que o fermento, quando fica velho, ele perde totalmente o efeito? Quando ele está vencido ou quando ele está muito tempo aberto aí no seu armário, ele perde o efeito e não faz o bolo crescer. Pode ser que seja esse o problema do seu bolo, mas tem um teste que a gente consegue fazer. Eu trouxe aqui para vocês, eu tenho um fermento velho e um novinho e a gente vai fazer o teste. Essas águas aqui, esses 2 copos estão com água morninha e a gente vai testar os fermentos. Esse aqui é o velho, pode ver que nada acontece, é como se a gente tivesse colocado farinha no copo. E este é o novinho. Ele faz uma efervescência, como se fosse um sal de frutas, faz até um cheirinho de sal de frutas assim.
Esse fermento tá bom, vai fazer o seu bolo crescer. Dica número 6. Untar a forma é um passo fundamental. O ideal é que você unte antes de misturar os ingredientes do bolo por 2 motivos. Primeiro, porque você ainda tá calmo, não tá naquela bagunça cheio de ingredientes e você vai fazer com mais cuidado. O outro motivo é porque às vezes demora pra gente fazer com cuidado e o fermento, a partir do momento que você coloca ele no bolo, ele já começa a agir. E ao contrário do fermento de pão, a partir do momento que o fermento químico entra em contato com a massa, ele já começa a fazer a massa crescer e vai perdendo efeito com o tempo. Então o ideal é que assim que você coloque o fermento, o bolo já vá para o forno e não espere muito tempo para você atender um telefone ou untar a forma. O ideal é já estar tudo prontinho. Uma dica bem legal é que se o bolo for de chocolate, você pode untar a forma com cacau e não com farinha de trigo. Sabe aquelas partes brancas que ficam no bolo? Às vezes quando o bolo é branquinho ou bolo integral não faz tanta diferença, mas quando o bolo é de chocolate fica esquisito. Então unta aí a sua forma e coloca o cacau por fora que ele vai ficar bem bonitinho. Dica número 7, a temperatura do forno importa muito. E aí a gente vai para os 180 graus quase sempre para fazer um bolo, mas se a receita diz 200 graus, respeite os 200 graus. Só que tem um passo muito importante, algo que você tem que observar dentro da sua cozinha, o seu forno. Você tem que saber se o seu forno ele está bem regulado, ou se ele é mais frio, ou se ele é mais quente que o normal. Às vezes, os 200 graus ou 180 não é exatamente a realidade. Se você tiver a possibilidade de comprar um termômetro, é interessante, mas quase sempre a gente não tem esse tipo de instrumento em casa, então a gente vai conhecendo mesmo o forno. Às vezes, quando o seu bolo fica cascudão, é porque a temperatura estava muito alta, ou quando o seu bolo demora muito mais do que diz a receita, quem sabe o seu forno é muito frio. Dica número 8, essa vale principalmente para os bolos sem glúten. Se você quiser deixar eles mais úmidos, o ideal é que quando você estiver pré-aquecendo o forno, você coloca uma vasilha, uma forma com água dentro, faz um calor úmido ali dentro do forno e daí, quando for colocar o bolo, você tira e coloca o bolo. Isso vai fazer com que o ambiente dentro do forno ele fique mais úmido e o bolo asse com essa umidade ali dentro. Isso vale para os outros bolos também, mas para os bolos sem glúten isso é uma grande sacada. Dica número 9, e essa talvez seja uma das mais importantes. Não abra o forno antes dos primeiros 20 minutos ou antes que o bolo comece a cheirar. Isso é importante porque se a gente abre o forno, a gente muda muito a temperatura que está ali dentro, o bolo pode sofrer um choque térmico e murchar. Então o ideal é que a gente deixe o bolo ali pelo menos uns 20 minutos, a metade do cozimento, ou até que ele solte aquele cheirinho gostoso, porque se a gente abrir, pode correr o risco do bolo não dar certo. Uma dica é você usar a luzinha que tem no forno, ela serve porque os fabricantes de forno sabem que nós somos ansiosos, então a gente quer ficar olhando pro bolo, então se contente em só acender a luzinha e ficar espiando seu bolo com a porta fechada, tá? E a dica número 10 e última dica é, por favor, não tente desenformar o seu bolo muito quente. Alguns bolos, eles desenformam quente, dá certo, não tem o menor problema, mas o ideal é tirar ele do forno, deixar ele descansar um pouquinho e só depois tentar virar. Quando o bolo sai do forno, ele ainda está muito instável, o calor ainda está ali dentro muito intenso e quando a gente virar ele pode quebrar. Então o ideal é deixar ele descansar um pouquinho, pelo menos uns 10 minutinhos ou até esfriar totalmente e depois sim virar esse bolo, desenformar e cobrir se você quiser. Então é isso, pessoal, essas foram as 10 dicas para o seu bolo dar certo. Eu espero que com elas você se dê melhor aí na cozinha, que seus bolos sempre fiquem fofinhos, que você ganhe muitos elogios. Outra dica é sempre que você fizer um bolo que você gostar, que deu certo, anota num caderninho, tenha sempre essas anotações, porque quando você quiser fazer outro, é só você ir lá, repetir aquela receita, coloca os comentários, o que você achou, os elogios que você recebeu de repente, e aí você tem um registro bem legal sobre a sua história na cozinha. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece, deixa um like, um comentário, se inscreve se você ainda não é inscrito, tá? Ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Eu fico esperando aqui, tá?